Olá, alunos. Aqui é a professora Miki, de História. A aula de hoje é para os meus alunos do 9º ano. E República Velha, República Oligárquica, as Revoltas Populares, parte 2. Então, a gente vai estar dando aí continuidade às revoltas populares da República Oligárquica, encerrando aí essa importante fase da história do Brasil. Bom, lembrando que a República Velha teve 2 períodos históricos, a República da Espada e a República Oligárquica. E quando a gente olha o cenário político e econômico desse período, principalmente na República Oligárquica, que teve mais tempo, a gente vai estar olhando o cenário ainda com muita desigualdade social e muita desigualdade política também. Se a gente for lembrar das características da República Oligárquica, República do Café, política do café com leite, a prática de uma política dos governadores, o voto aberto, tornando as eleições um caráter muito fraudulento, com possíveis fraudes, possíveis manipulações de voto. A gente vai estar olhando um cenário bem desigual na sua questão política e na sua questão econômica. A gente vai estar olhando essa república oligárquica, a própria palavra oligárquica significa governo de poucos, E quem foram esses poucos? E aí a gente entra com os proprietários rurais, A gente vai entrar com esses grandes latifundiários. Esses latifundiários é representado principalmente pelos cafeicultores, mas todos os latifundiários de alguma forma estavam inseridos dentro do cenário da política e da economia do Brasil nessa fase da República Oligárquica, Se a gente for lembrar que o poder da terra, a venda do café, o café como principal produto a ser exportado, acabava tornando essa classe, essa elite agrária, essa elite rural, uma elite política também. Então ela acabava se mantendo no poder, tanto na política quanto na economia, deixando aí boa parte do restante da população à mercê, das decisões políticas e econômicas. Então, de um lado você vai ter essa elite, E aí a gente vai lembrar dos coronéis, vamos lembrar dos votos manipulados, De todo aquele apadrinhamento que acabava controlando a política local. Do outro lado, nós temos uma reação do povo, A gente fala que esse povo, esse grande grupo em oposição, Essa grande parcela da população brasileira, que é uma gama de segmentos, Mascate, trabalhadores rurais, urbanos, operários, quando iniciar mesmo a fase da industrialização, trabalhadores rurais, os autônomos, os informais, Enfim, toda essa grande classe social vai estar presente aí como uma reação a essas imposições políticas e econômicas que estão vindo do governo, que estão vindo dessas autoridades locais. Enfim, essas revoltas populares marcam isso, A visão do povo, O que o povo vai querer, o que o povo vai negar a obedecer, o que ele vai, como ele vai estar olhando essas imposições republicanas ali na primeira fase da história do Brasil, que é a República Velha. Então a gente começa encerrando, na verdade, as 2 outras revoltas populares. As primeiras foram Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina. E hoje a gente vai ficar com a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado, tá bom? Então a gente começa aqui com a Revolta da Vacina. É uma revolta de 1910, é uma revolta urbana, acontece na cidade do Rio de Janeiro, e ela é bem específica. Ela está dentro da Marinha do Brasil. Ela vai acontecer lá dentro, apesar dos historiadores usarem essa revolta para exemplificar mesmo o cenário maior do que estava acontecendo em outras regiões também. Então, o cenário da Marinha do Brasil nessa fase da República Oligárquica, marcada por castigos físicos, trabalhos árduos, muitas vezes sem remuneração, ou quando tinham remuneração, não tinha aumento, eram salários, supérfluos, eram salários que não condiziam com o trabalho daqueles marinheiros. Vale lembrar que essa revolta vai começar naqueles marinheiros de baixo escalão, que eles vão se sentir desprestigiados diante de um cenário que não condizia com o trabalho deles. O ponto inicial foi o Marujo, que recebeu 250 chibatadas. O normal era de 25 a 30, então ainda havia castigos físicos. Então, quando esse Marujo recebeu 250 chibatadas, houve realmente um motim, houve aí uma reação bem violenta mesmo por parte desses revoltosos, porque eles também se sentiram ameaçados, Então, diante da violência, eles também acabavam respondendo com violência. O grande líder desse movimento foi João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro. As suas ideias bem radicais, as suas ideias de crítica a todo aquele sistema, acabou fazendo com que ele conquistasse apoio, angariasse muitas pessoas
para essa revolta. Lembrando também, né, que a questão dos castigos físicos vai lembrar muito ainda uma sociedade escravista, né, e ela já não era mais, né, a República do Brasil já não era. Desde 1888 já tinha ocorrido a abolição da escravidão no Brasil. Então, esses castigos físicos acabavam de alguma certa forma alimentando os preconceitos, né, alimentando todo o racismo que já fazia parte da sociedade brasileira desde aquela época. As exigências desses marinheiros, né, desses revoltosos, melhores condições de trabalho, salários relativos com o trabalho exercido e, óbvio, né, o fim dos castigos físicos. Então, eram as principais exigências que esses marinheiros faziam no decorrer dessa revolta. Bom, o fim desse conflito, né, acaba acontecendo aí com uma repressão violenta do governo, né, estamos falando de uma guerra entre o governo e os marinheiros, né, e aí várias ações por parte do governo, prisões, bombardeios, expulsões da marinha, vários mortos também. Muitos que sobreviveram foram mandados para a região da Amazônia, né, para trabalhos lá, tanto na construção da madeira amoré, quanto também no trabalho da extração dos seringais. João Cândido, né, o almirante negro, ele foi preso, ele foi inocentado, ele passou por um período no hospício por ter sido considerado louco, ele acaba expulso da marinha também. O que se sabe um pouco sobre a vida dele é que ele não morre no hospício, ele termina os seus dias como vendedor, como pescador também, e ele se tornou uma figura muito carismática naquele período, e no decorrer dos anos vários jornalistas iam entrevistar ele, enfim, ele se tornou aí uma figura que, querendo ou não, estimulou muito a literatura da época, sabe, a criação de sujeitos, né, sujeitos heróicos da história, na literatura, enfim, ele teve esse enredo aí na sua história. Bom, quando a gente olha a revolta da Chibata, então, né, a gente está falando dessa importante revolta urbana que acontece no Rio de Janeiro, né, o governo não teve outra saída a não ser, ele poderia ter, na verdade, ter feito um acordo com esses marinheiros, né, os castigos físicos acabaram, mas a repressão violenta do governo foi bem forte mesmo, até mesmo para se tornar um exemplo, né, para não ocorrer outras revoltas populares da mesma magnitude. Bom, a outra revolta, ela vai acontecer em outra região do Brasil, e ela é conhecida como Guerra do Contestado, tá? Ela vai acontecer um pouco depois da revolta da Chibata, né? As revoltas populares estão em ordem cronológica, tá? Então, a primeira, Guerra de Canudos, a segunda, Revolta da Vacina, a terceira, Revolta da Chibata, e a quarta, Guerra do Contestado, em ordem cronológica. A Guerra do Contestado, ela começa em 1912 e termina só em 1916. Então foram aí 4 anos de guerra civil. É uma revolta do campo e é uma revolta que vai fazer parte do governo de Hermes da Fonseca com Venceslau Braz. Então vai pegar esses 2 presidentes republicanos. Ela vai acontecer na região de fronteira entre Paraná e Santa Catarina e é uma disputa por território da região, né? É uma região que estava sendo contestada por moradores locais que já estavam nessa região e também contestada por pessoas tanto de Santa Catarina quanto do Paraná, que queria de alguma forma resolver essa região que estava não abandonada, né, mas ela não fazia parte ainda de nenhuma das regiões do Paraná nem de Santa Catarina. Ela acabou sendo uma região livre, uma região meio que autônoma. Isso fez com que muitos moradores fossem para lá, cultivassem seus sítios, né, suas terras, os pequenos agricultores mesmo, né, uma agricultura nessa região do contestado bem familiar. E aí ela vai ser uma região contestada não só por esses 2 estados, mas também pelos próprios poderes locais, tá certo? Então, é uma disputa nessa região do sul do Brasil. Aqui também se trata de uma revolta messiânica, né? Assim como na Guerra de Canudos, que teve seu líder Antônio Conselheiro, aqui na Guerra do Contestado também. Você vai ter um líder religioso e um líder político, né, numa mesma pessoa, que é José Maria. Esse líder político, na verdade, ele é bem mais político que o próprio Antônio Conselheiro, né? Ele realmente vai liderar, ele realmente vai ter ideias contra a República daquela época. Ele vai falar que a República daquela época, ela não ajudava os mais oprimidos e os que mais necessitavam de uma política, né, de uma política de fato republicana, de uma política de fato que respeitasse, enfim, os agricultores, né, as pessoas mais excluídas da sociedade. E ele vai trazer, né, ele é aquela pessoa que trazia fé, esperança e principalmente luta.
Então, as causas do conflito, né, para essa guerra do contestado que durou 4 anos. Nós estamos falando que ela envolveu uma região contestada entre Paraná e Santa Catarina, e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa região que está em laranjado, né, é a área contestada. Então, ela fica entre Santa Catarina e Paraná. Tudo começou quando o governo federal ele estimula, né, ele faz uma parceria com uma empresa estrangeira para a criação de uma estrada de ferro. Eu vou trazer de novo para vocês o desenho, ó. A construção de uma estrada de ferro que ligasse Rio Grande do Sul até São Paulo. Economicamente falando, isso era algo muito produtivo, né? Escoar produtos, né? Facilitar o comércio, as viagens. O problema é que essa região do contestado, né, essa região ali, ela já estava ocupada. Né, essa região ela já estava ocupada por sítios, pequenos agricultores, a presença de uma agricultura familiar, as terras já estavam divididas. E aí, como se trata de uma população que não tinha poder político, você vai acabar tendo essa violência, né, diante desses pequenos agricultores e dessas famílias. Então, para construir a estrada de ferro, muitas famílias acabaram perdendo suas terras, né, elas acabaram se sentindo desprestigiadas e elas foram mesmo desapropriadas, elas realmente foram expulsas de suas próprias terras. Então, né, o que levou a essa construção dessa estrada de ferro? Né? Famílias foram expulsas, desapropriação de terra de camponeses, muitos camponeses viram sem terra, sem onde ter né, a questão da moradia, da alimentação, enfim, acabavam se tornando também mão de obra barata, né, trabalhando em terras de autoridades da época, em terras que não tinham sido cortadas, né, por essa estrada de ferro, acabou acontecendo um empobrecimento da região também, né. Nós também temos a questão de que, para a construção dessa estrada de ferro, muitas pessoas vieram de fora também, né, para trabalhar, enfim, na construção dessa estrada, e aí não vai ter condições de trabalho, os salários foram bem reduzidos, então um empobrecimento da região como um todo. Tá certo? Então, nós temos esse líder religioso José Maria, que ele vai olhar tudo aquilo, ele vai ter umas ideias antirrepublicanas, a república daquela época para ele não servia, não estava facilitando a vida do pequeno camponês, né, do agricultor. Ele foi um monge peregrino, né, ele agia contra a república, então ele vai ter um pensamento mais político, né, ele foi visto como curandeiro e por isso mesmo problema aos interesses locais. Certo? Então, foram 4 anos de guerra civil, né, o governo, junto com as autoridades locais, aí 4 anos lutando contra esses revoltosos, foram várias batalhas travadas. José Maria, né, o líder, acabou sendo morto em uma dessas batalhas. O conflito acaba, então, em 1916. O conflito acaba em 1916 entre um acordo entre Santa Catarina e Paraná, que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um acordo de limites. E algumas cidades foram criadas, né, como Chapecó e Porto União. A Guerra do Contestado mostra a forma como os políticos e os governos tratavam as questões sociais no início da República. Não havia um acordo, né? Não havia um acordo entre autoridades locais e os camponeses. Os camponeses, caso acontecesse alguma coisa, eles seriam os primeiros a perderem as suas terras. Não havia uma política que de fato promovesse a segurança para os pequenos agricultores. É por isso que muitos criticavam a República daquele período, né? Ela não era vista com bons olhos, porque ela não atendia todas as camadas da sociedade, certo? Então, olhamos um pouco a Revolta da Chibata, olhamos também a Guerra do Contestado, aí começam essas duas grandes revoltas aí finalizando a República Oligárquica, né? O que são essas revoltas populares? Né? A reação do povo, né, diante da falta de uma política que olhasse com mais firmeza, né, olhasse com mais atenção para essas camadas mais excluídas. Né? Estamos falando também, principalmente das questões rurais, né? Grande parte da população sem terra, sem renda, havia realmente uma exclusão social quando se trata do campo, mas também quando se tratava da cidade. E aí, para o povo, né, diante dessa desigualdade, dessa violência, acabava tendo só 2 caminhos: a luta política, a luta social e a religião, né, como aquela linha que trouxesse mais esperança, mais fé e mais amparo para esses povos, né, para esses povos excluídos. Lembrando que todos os revoltosos eram considerados casos de polícia, e aí muita repressão acontecia com essas revoltas populares. Mas essas revoltas populares aí, elas se transformaram em exemplos do povo, né, diante da opressão e da violência da República Oligárquica. Então é isso.
Bons estudos e até a próxima!